Já é o caso de pedir cabeça? Não, é porque assim, o Cruzeiro foi absolutamente dominante contra o São Paulo no Morumbi, um dos melhores times do campeonato, até a expulsão do Marlon, muito dominante. O Cruzeiro conseguiu competir muito de igual para igual com o Flamengo no Maracanã na última rodada, apesar de ter perdido o jogo. O Cruzeiro não tem jogado tão mal assim fora de casa. Ontem o Cruzeiro fez um jogo tecnicamente muito abaixo. Acho que tecnicamente o jogo do Cruzeiro foi ruim ontem como um todo. Mas assim, tem algumas coisas. Primeira coisa, quando ganha é o Cruzeiro do Matheus Pereira, quando perde é o Cruzeiro do Fernando Seabra. Esse é um ponto que a gente precisa ter atenção. O segundo ponto que a gente precisa ter atenção é... Antes de começar o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro era cotado para brigar contra o rebaixamento. O Cruzeiro já é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Não, mas peraí, se tivesse vencido ontem, ele era 6º colocado. Isso segundo a sua análise, porque na minha e a do Rafa, por exemplo, o Cruzeiro não brigaria para cair. Tá bom. Era para brigar do meio da tabela para baixo. Do meio da tabela para baixo, então, para ser... Então, beleza. Para entrar no que vocês queriam. Se o Cruzeiro tivesse vencido ontem, era o 6º colocado. De lá para cá, do início do campeonato para cá, o Cruzeiro perdeu o goleiro titular dele, que foi pro Grêmio. O Cruzeiro ontem estava assim, os 2 laterais titulares dele, um por opção, é verdade, o Marlon. Perdeu os 3 centroavantes que ele tinha no elenco, né? O Rafa Silva, o Papagaio e o Dineno. E está sendo cobrado como time de depois da janela. O Cruzeiro vai melhorar depois da janela o seu elenco, muito, mas já está sendo cobrado por isso antes da janela virar. E eu até entendo o torcedor, às vezes, ele tá olhando os reforços chegando, o Cruzeiro mudou, mas o elenco que tá aí é o elenco do início do ano, não é o elenco ainda da janela. Então, assim, acho que vai ter dificuldades naturais. Repito, ontem não foi um bom jogo do Cruzeiro, mas criou chance para vencer o jogo mais uma vez. O Arthur Gomes teve 2 chances, o Lucas Silva teve uma chance no primeiro tempo, que o goleiro defendeu, não foi nem por erro do Lucas Silva. O Vitinho teve uma chance claríssima no segundo tempo. Se faz 2 dessas 4 Tem uma do Zé Ivaldo também, que a bola pingou ele pertinho do goleiro. Exatamente, acabou. Ele chutou e bateu no goleiro. Então, assim, das chances que o Cruzeiro teve, se tivesse produzido ontem, vencido o jogo por 2-1, mesmo jogando mal, estaria se falando pouco dos erros e tudo mais. E a sensação que eu tenho é que isso acontece muito, não é só no Cruzeiro, a gente falou muito isso aqui do Atlético, com o Gemerson, depois com o Everson, e tem acontecido com o Cruzeiro. Algumas escolhas que o torcedor já escolhe quem que é o culpado antes do jogo começar e não assiste o jogo, não importa o que aconteça. Né? Ontem se falou muito da escolha do Seabra pelo Palácios, que não comprometeu em nada o jogo do Cruzeiro ontem, em nada. A atuação do Palácios foi ok, como era de se esperar. E como acho que o Wesley Gasolina faria também, não imagino que o Wesley Gasolina impactaria, seria completamente diferente se ele estivesse em campo. Então, assim, acho que a gente precisa ter um pouco mais de calma, olhar um pouco mais para o campo, e eu sigo achando que o trabalho do Fernando Seabra, com erros, é claro, faz algumas escolhas que eu concordo ou não concordo, que são boas ou que se mostram boas e que se mostram ruins, mas acho que o saldo do trabalho é extremamente positivo até agora. Você falou de cobrar o Seabra, acho que aqui nós temos defendido o trabalho do Seabra de forma geral, né? Nós temos elogiado o trabalho dele. Acho que não é o nosso caso, está colocando as derrotas na conta do Seabra, mas eu também tenho ouvido muito isso. Quanto às escolhas dele, concordo do Palácio, o Kaique, eu vou estar confortável em falar, porque eu falei isso ontem. Eu acho que, por mais que o Kaique daqui a pouco vai ser um titular absoluto do Cruzeiro, não pode ser esse ano, pode ser o ano que vem, que eu acho ele um ótimo jogador, eu falei ontem, eu entraria com o Marlon. O Marlon, apesar de 2 expulsões, talvez uma punição, mas se você está tirando o Marlon por punição, que ele tomou 2 vermelhos, então você tem que aprender, você está punindo o time. Eu acredito que não é isso, acho que é uma escolha técnica. Eu ainda enxergo o Marlon mais à frente do Kaique. Estou falando isso porque eu falei ontem, porque senão é muito confortável chegar aqui e falar. Mas aqui todos somos unânimes em relação a isso. Nós comentamos isso ontem, que a escolha pelo Marlon talvez seria ideal. O Kaique evoluiu, ótimo. Dito isso, o Marlon... Não, e é um ótimo jogador, e vai dar frutos pro Cruzeiro, o Kaique, eu não tenho dúvida disso. Paciência. Mas o Marlon, pra mim, tá à frente dele. Tanto que o Marlon aqui, 90% dos super trunfos aqui, o Marlon ganha com tranquilidade. Aí, onde que tá, pra mim, o erro, assim, maior, talvez, do Seabra, foi na troca. Eu acho que o Verón ontem passou despercebido no jogo. O Verón não participou do jogo. 90 minutos, eu não lembro de ver o Verón jogando. Ele deu um passe pro Barreal muito legal e acabou, ficou por aí. O Cruzeiro jogou mais pelo lado esquerdo, né? Não, e é normal do Cruzeiro, né? Exatamente. A cada 3 jogos, um jogo você vai e lembra do lado direito. O Willian vai e aparece muito bem. Mas o Cruzeiro
já esse ano inteiro é o lado esquerdo. Com o Marlon, com o Matheus Pereira caindo por ali, com o Arthur Gomes, com o Barreal quando joga. O Cruzeiro tem dificuldade em jogar, principalmente agora jogando com o Palácio, com um lateral mais zagueiro, preso, né? mais preso, aí teria mais dificuldade. O Verón, que é um cara que não é tão dinâmico, então o Cruzeiro ficou manco nesse jogo. Então quando poderia ter sido mais cedo, ou no intervalo, eu tiraria o Verón e colocaria, poderia ser o Robert, ou o Barreal, e colocaria o Arthur Gomes pro outro lado, ou quando saiu o Arthur Gomes, também não tiraria o Arthur Gomes. Mesmo tendo dificuldade de algumas finalizações, é um cara pra mim que estava muito mais ativo no jogo. É incrível como o Arthur Gomes foi o cara que mais produziu ontem no mais Cruzeiro. ativo, não tenho dúvida nenhuma. Mas é porque, assim, tem um ponto a respeito do Verón. Primeiro que acho que ele ficou um pouco mais sacrificado ontem, porque ele joga mais por dentro do que o Arthur, né? O Arthur ainda fica um pouco mais na beirada e o Verón mais por dentro. E eu tenho sentido algo no Verón que é muito diferente, por exemplo, do Matheus Pereira. É uma diferença enorme entre os dois. E aí a característica do jogador mesmo, às vezes cabe ao treinador entender e tudo mais, que é o seguinte: o Matheus Pereira, quando a bola não tá chegando para ele começa a procurar a bola. Ele sai de onde ele estiver, né? E vai atrás da bola. Ele vai lá no pé do goleiro buscar se a bola não estiver chegando nele. Ele é proativo, né? O Verón, ele precisa ser conectado. O Verón, se ele fica muito tempo sem participar do jogo, ele some. Ele não é um cara que vai se apresentar o tempo todo. O Verón, ele precisa receber bola o tempo inteiro para ir ganhando confiança dentro do jogo, né? Os jogos que o Verón fez, mais apareceu no Cruzeiro, foram os jogos que ele foi conectado o tempo inteiro, ele foi ganhando confiança e foi melhorando dentro do jogo. Gente, guardado, não estou comparando um jogador de jeito nenhum, porque senão daqui a pouco vai aparecer alguém que eu estou comparando. Mas o Guardiola falava muito isso a respeito do Messi. Que o Messi era um jogador que você precisava colocar ele no jogo o tempo inteiro, porque se ele fica 2-3 minutos sem pegar na bola, ele desaparece. Esfria, né? Ele meio que some. E isso, eu tenho percebido isso no Verón. Os jogos que ele fica pouco conectado, aos poucos ele vai sumindo e ele desaparece no jogo. Ele simplesmente não toca mais na bola. Ontem, de fato, ele fez um jogo muito apagado. Mas tem que ser mais dinâmico, né, Gris? Ele tem que se movimentar um pouco. Mas sensação eu observando o jogo ontem, a jogada às vezes de um lado ou com o volante, ele é muito estático. Ele precisa dar uma linha de passe mais evidente também. Às vezes você tem um jogador craque que vai te achar mesmo com adversários muito perto. Mas não foi o caso do Cruzeiro ontem. Então você tem que ter mais dinâmico, né? Querer mostrar, movimentar para você também receber essa bola. Falando da parte ofensiva, eu só discordo do Gris quando ele fala que Palácios ou Wesley Gasolina ali talvez não faria tanta diferença. Na parte ofensiva eu já acho que faria. Porque mais ofensivo, né? Porque eu acho que eles iam... Pela característica, né? Ele é mais ofensivo. Ele ia trabalhar um pouco mais ali com o Verón, porque o Verón ficou de falta, gente. Ele não pegou na bola ontem.